Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em março deste ano, a Organização Internacional do Trabalho apresentou um relatório que analisou os dados de 133 países entre 1995 e 2014, onde concluía, entre outros pontos, que Portugal é um dos países mais desiguais, nomeadamente nos valores salariais, com consequências muito negativas, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista económico. O mesmo relatório refere que, para se inverter a situação global da queda entre o valor real do salário no rendimento nacional de cada país, é necessário que haja o reforço da regulação do mercado de trabalho através do reforço da contratação coletiva e do aumento do salário mínimo. Recordamos que, em 2016, mais de 650 mil trabalhadores ganhavam o salário mínimo nacional, tornando Portugal num dos países de toda a União Europeia com maior desigualdade salarial e onde se verifica uma maior percentagem de trabalhadores pobres ou em risco de pobreza. Como sabemos, o salário mínimo esteve congelado entre 2011 e 2014. Ou seja, nesta matéria, o Governo PSD-CDS, ao contrário do que estava estabelecido, passou 4 anos sem proceder a qualquer atualização do salário mínimo nacional. 4 anos sem qualquer atualização. Na verdade, só no final de 2014 é que o Governo anterior procedeu a um ligeiro aumento do salário mínimo. E ainda assim, acabou por servir de moeda de troca para que os patrões passassem a pagar menos taxa social única. Ou seja, 4 anos depois de tomar posse, o Governo PSD-CDS procedeu a um ligeiro aumento em outubro de 2014, chegando a um valor que deveria ter sido implementado a 1 de janeiro de 2011. Contas feitas, ficamos 4 anos atrasados. Já por proposta do atual Governo, o valor do salário mínimo foi aumentado 2 vezes, para 530 euros em 2016 e 557 euros em 2017. Ainda assim, o salário mínimo nacional continua muito baixo. Basta, aliás, constatar que o salário mínimo vale hoje menos do que o que valia em 1974. Em termos reais, o salário mínimo nacional vale atualmente menos 10% do que aquilo que valia há 40 anos atrás. É, portanto, um valor baixíssimo e abaixo a todos os níveis. É baixo quando comparado com o valor do salário mínimo dos restantes países da União Europeia, é baixo quando fazemos uma leitura das desigualdades sociais no nosso país e é baixo, a roçar até a insustentabilidade, quando olhamos para o custo de vida dos portugueses. De facto, a situação é desesperante para a generalidade das famílias portuguesas face ao nível do custo de vida e do poder de compra com que vivem. E não é necessário fazer grandes contas para se concluir que 557 euros ilíquidos para um salário, ainda que mínimo, é um valor demasiado baixo para que estejam asseguradas as necessidades básicas de cada um e de cada uma das famílias que vivem com o salário mínimo nacional. Acresce ainda que a valorização dos salários em geral e do salário mínimo nacional em particular, além de constituir um fator decisivo para uma justa distribuição da riqueza e para a melhoria das condições de vida de quem trabalha, constitui ainda um elemento decisivo para a recuperação económica, para a dinamização da procura interna e para a criação do emprego, que continua a ser urgente assegurar. Neste contexto, os Verdes consideram que se torna absolutamente imperioso colocar o valor do salário mínimo nacional nos 600 euros já a partir do início do próximo ano, para no futuro se proceder aos aumentos anuais respectivos ou ordinários. Com esta convicção e com este propósito, os Verdes apresentam a sua iniciativa legislativa para que o Governo tome as medidas necessárias com vista a assegurar que em janeiro do próximo ano o valor do salário mínimo nacional se situe nos 600 euros mensais. Resta agora esperar que as restantes bancadas nos acompanhem nesta justíssima proposta e que se não refugiem na concertação social para a inviabilizar, porque esta Assembleia tem toda a legitimidade para decidir sobre esta matéria. É este o sítio certo para esta decisão. Muito obrigado. A palavra agora ao Sr. Deputado André Silva.